Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2. Eu quero que você preste atenção, porque Deus vai falar com pessoas aqui hoje que estão vivendo o processo, que estão vivendo luta, mas que carregam algo de Deus dentro de si. Antes de Moisés ser levantado como o libertador, antes dos milagres acontecerem, antes do mar se abrir, Deus já estava movimentando pessoas para cumprir um propósito. E nesse cenário aparece uma menina. O nome dela era Miriam. E eu quero ler o texto com você. Êxodo capítulo 2, versículo 4 diz assim: E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Olha isso, ela se postou. Ela decidiu ficar, ela decidiu observar. Ela decidiu não sair daquele lugar. Enquanto muitos estavam com medo, enquanto muitos estavam paralisados, enquanto muitos estavam sem direção, Miriam estava atenta. E Deus manda dizer algo forte aqui. Você precisa aprender a permanecer, porque tem gente que começa, mas não continua. Tem gente que recebe de Deus, mas abandona. Tem gente que vê o começo, mas não chega até o final. Miriam permaneceu. E quem permanece vê o agir de Deus. Ela estava olhando para um cesto, mas Deus estava olhando para uma nação. Ela estava vendo uma criança, mas Deus estava vendo um libertador. E Deus manda dizer isso para você. O que você está segurando hoje não é pequeno, é propósito. Não é pequeno, é projeto de Deus. Não é pequeno. É algo que vai impactar mais pessoas do que você imagina. Mas precisa permanecer. Não abandona, não larga, não solta. Porque promessa não é para ser deixada. Promessa é para ser guardada. E quando chega o momento certo, Deus move tudo. A filha de Faraó desce ao rio e encontra o menino. E agora entra um ponto que muda tudo. Miriam fala. Ela se posiciona, ela não se cala, e Deus manda dizer. Tem coisa que só vai acontecer quando você abrir a boca. Ela fala com autoridade. Ela surrere, ela arre, e o resultado é sobrenatural. A mãe volta a cuidar do filho. Aquilo que parecia perdido volta para o lugar e Deus manda dizer. Aquilo que você achou que perdeu, eu ainda posso trazer de volta. Aquilo que saiu do seu controle, ainda está no meu controle. Agora avance comigo. No livro de Êxodo, capítulo 15, o mar se abre. O impossível acontece. O povo atravessa e quem se levanta? Miriam. Agora não mais como menina. Agora como profetisa, a Bíblia diz. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Agora ela lidera. Agora ela influencia. Agora ela conduz. Isso mostra que Deus muda fases. Tem fase de esperar, tem fase de agir, tem fase de se levantar. E quando chega o tempo de se levantar, ninguém impede, ela pega o tamborim e começa a louvar, e Deus manda dizer. Quem aprende a reconhecer o que Deus fez, recebe mais de Deus. Mas agora escuta isso. A mensagem entra em um nível mais profundo. Porque nem só de vitória vive uma história. Agora vá comigo no livro de Números, capítulo 12. A mesma Miriam agora começa a falar o que não devia. E falaram Miriam e Arão contra Moisés. Ela se levanta contra Moisés, junto com Arão, e Deus entra. Porque Deus não negocia honra. Ela é ferida. E aqui está o alerta: cuidado com a boca. Cuidado com o que você fala. Cuidado com quem você se levanta. Porque palavras erradas abrem portas erradas. Mas escuta isso. Deus não terminou com Miriam. Moisés clama e Deus cura. E Deus manda dizer hoje. Eu ainda levanto. Eu ainda uso. Você pode ter falhado. Mas não foi descartado. O chamado continua. Agora eu quero que você faça isso pela fé. Coloque a mão sobre a sua cabeça e declare comigo. Senhor,
Eu recebo o teu chamado. Eu não vou abandonar o que o Senhor me confiou. Guarda minha boca, alinha meu coração. Cura minha vida. Se essa palavra tocou seu coração, deixe um amém. E envie este vídeo para alguém que precisa lembrar do propósito que Deus colocou dentro de si. Assim como na vida de Miriam, Deus acompanha cada etapa, sustenta no processo e manifesta no tempo certo. Receba essa promessa: o que Deus começou em você não será interrompido. Ele está cuidando de cada detalhe e vai fazer você viver o cumprimento completo daquilo que foi liberado sobre a sua vida. Continue firme, porque o propósito está de pé. E o final dessa história será de vitória, no nome de Jesus. Vida vitoriosa para você. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2. Eu quero que você preste atenção, porque Deus vai falar com pessoas aqui hoje que estão vivendo o processo, que estão vivendo luta, mas que carregam algo de Deus dentro de si. Antes de Moisés ser levantado como o libertador, antes dos milagres acontecerem, antes do mar se abrir, Deus já estava movimentando pessoas para cumprir um propósito. E nesse cenário aparece uma menina. O nome dela era Miriam. E eu quero ler o texto com você. Êxodo capítulo 2, versículo 4 diz assim: E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Olha isso, ela se postou. Ela decidiu ficar, ela decidiu observar. Ela decidiu não sair daquele lugar. Enquanto muitos estavam com medo, enquanto muitos estavam paralisados, enquanto muitos estavam sem direção, Miriam estava atenta. E Deus manda dizer algo forte aqui. Você precisa aprender a permanecer, porque tem gente que começa, mas não continua. Tem gente que recebe de Deus, mas abandona. Tem gente que vê o começo, mas não chega até o final. Miriam permaneceu. E quem permanece vê o agir de Deus. Ela estava olhando para um cesto, mas Deus estava olhando para uma nação. Ela estava vendo uma criança, mas Deus estava vendo um libertador. E Deus manda dizer isso para você. O que você está segurando hoje não é pequeno, é propósito. Não é pequeno, é projeto de Deus. Não é pequeno. É algo que vai impactar mais pessoas do que você imagina. Mas precisa permanecer. Não abandona, não larga, não solta. Porque promessa não é para ser deixada. Promessa é para ser guardada. E quando chega o momento certo, Deus move tudo. A filha de Faraó desce ao rio e encontra o menino. E agora entra um ponto que muda tudo. Miriam fala. Ela se posiciona, ela não se cala, e Deus manda dizer. Tem coisa que só vai acontecer quando você abrir a boca. Ela fala com autoridade. Ela surrere, ela arre, e o resultado é sobrenatural. A mãe volta a cuidar do filho. Aquilo que parecia perdido volta para o lugar e Deus manda dizer. Aquilo que você achou que perdeu, eu ainda posso trazer de volta. Aquilo que saiu do seu controle ainda está no meu controle. Agora avance comigo. No livro de Êxodo, capítulo 15, o mar se abre. O impossível acontece. O povo atravessa e quem se levanta? Miriam. Agora não mais como menina. Agora como profetisa, a Bíblia diz. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Agora ela lidera. Agora ela influencia. Agora ela conduz. Isso mostra que Deus muda fases. Tem fase de esperar, tem fase de agir, tem fase de se levantar. E quando chega o tempo de se levantar, ninguém impede, ela pega o tamborim e começa a louvar, e Deus manda dizer. Quem aprende a reconhecer o que Deus fez, recebe mais de Deus. Mas agora escuta isso. A mensagem entra em um nível mais profundo. Porque nem só de vitória vive uma história. Agora vá comigo no livro de Números, capítulo 12. A mesma Miriam agora começa a falar o que não devia.
E falaram Miriam e Arão contra Moisés. Ela se levanta contra Moisés, junto com Arão, e Deus entra. Porque Deus não negocia honra. Ela é ferida. E aqui está o alerta: cuidado com a boca. Cuidado com o que você fala. Cuidado com quem você se levanta. Porque palavras erradas abrem portas erradas, mas escuta isso. Deus não terminou com Miriam. Moisés clama e Deus cura. E Deus manda dizer hoje: eu ainda levanto, eu ainda uso. Você pode ter falhado, mas não foi descartado, o chamado continua. Agora eu quero que você faça isso pela fé. Coloque a mão sobre a sua cabeça e declare comigo: Senhor, eu recebo o teu chamado. Eu não vou abandonar o que o Senhor me confiou. Guarda minha boca, alinha meu coração. Cura minha vida. Se essa palavra tocou seu coração, deixe um amém. E envie este vídeo para alguém que precisa lembrar do propósito que Deus colocou dentro de si. Assim como na vida de Miriam, Deus acompanha cada etapa, sustenta no processo e manifesta no tempo certo. Receba essa promessa: o que Deus começou em você não será interrompido. Ele está cuidando de cada detalhe e vai fazer você viver o cumprimento completo daquilo que foi liberado sobre a sua vida. Continue firme, porque o propósito está de pé. E o final dessa história será de vitória, no nome de Jesus. Vida vitoriosa para você. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2. Eu quero que você preste atenção, porque Deus vai falar com pessoas aqui hoje que estão vivendo o processo. Que estão vivendo luta, mas que carregam algo de Deus dentro de si. Antes de Moisés ser levantado como o libertador, antes dos milagres acontecerem, antes do mar se abrir, Deus já estava movimentando pessoas para cumprir um propósito. E nesse cenário aparece uma menina. O nome dela era Miriam. E eu quero ler o texto com você. Êxodo capítulo 2, versículo 4 diz assim: E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Olha isso, ela se postou. Ela decidiu ficar, ela decidiu observar. Ela decidiu não sair daquele lugar. Enquanto muitos estavam com medo, enquanto muitos estavam paralisados, enquanto muitos estavam sem direção, Miriam estava atenta. E Deus manda dizer algo forte aqui. Você precisa aprender a permanecer, porque tem gente que começa, mas não continua. Tem gente que recebe de Deus, mas abandona. Tem gente que vê o começo, mas não chega até o final. Miriam permaneceu. E quem permanece vê o agir de Deus. Ela estava olhando para um cesto, mas Deus estava olhando para uma nação. Ela estava vendo uma criança, mas Deus estava vendo um libertador. E Deus manda dizer isso para você. O que você está segurando hoje não é pequeno, é propósito. Não é pequeno, é projeto de Deus. Não é pequeno. É algo que vai impactar mais pessoas do que você imagina. Mas precisa permanecer. Não abandona, não larga, não solta. Porque promessa não é para ser deixada. Promessa é para ser guardada. E quando chega o momento certo, Deus move tudo. A filha de Faraó desce ao rio e encontra o menino. E agora entra um ponto que muda tudo. Miriam fala. Ela se posiciona, ela não se cala, e Deus manda dizer. Tem coisa que só vai acontecer quando você abrir a boca. Ela fala com autoridade. Ela surrere, ela arre, e o resultado é sobrenatural. A mãe volta a cuidar do filho. Aquilo que parecia perdido volta para o lugar e Deus manda dizer. Aquilo que você achou que perdeu, eu ainda posso trazer de volta. Aquilo que saiu do seu controle, ainda está no meu controle. Agora avance comigo. No livro de Êxodo, capítulo 15, o mar se abre. O impossível acontece. O povo atravessa e quem se levanta? Miriam. Agora não mais como menina, agora como profetisa, a Bíblia diz. Então Miriam, a profetisa,
irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Agora ela lidera. Agora ela influencia. Agora ela conduz. Isso mostra que Deus muda fases. Tem fase de esperar, tem fase de agir, tem fase de se levantar. E quando chega o tempo de se levantar, ninguém impede, ela pega o tamborim e começa a louvar, e Deus manda dizer. Quem aprende a reconhecer o que Deus fez, recebe mais de Deus. Mas agora escuta isso. A mensagem entra em um nível mais profundo, porque nem só de vitória vive uma história. Agora vá comigo no livro de Números, capítulo 12. A mesma Miriam agora começa a falar o que não devia. E falaram Miriam e Arão contra Moisés. Ela se levanta contra Moisés, junto com Arão, e Deus entra. Porque Deus não negocia honra. Ela é ferida. E aqui está o alerta: cuidado com a boca. Cuidado com o que você fala. Cuidado com quem você se levanta. Porque palavras erradas abrem portas erradas. Mas escuta isso. Deus não terminou com Miriam. Moisés clama e Deus cura. E Deus manda dizer hoje: eu ainda levanto, eu ainda uso. Você pode ter falhado, mas não foi descartado. O chamado continua. Agora eu quero que você faça isso pela fé. Coloque a mão sobre a sua cabeça e declare comigo: Senhor, eu recebo o teu chamado. Eu não vou abandonar o que o Senhor me confiou. Guarda minha boca, alinha meu coração. Cura minha vida. Se essa palavra tocou seu coração, deixe um amém. E envie este vídeo para alguém que precisa lembrar do propósito que Deus colocou dentro de si. Assim como na vida de Miriam, Deus acompanha cada etapa, sustenta no processo e manifesta no tempo certo. Receba essa promessa: o que Deus começou em você não será interrompido. Ele está cuidando de cada detalhe e vai fazer você viver o cumprimento completo daquilo que foi liberado sobre a sua vida. Continue firme, porque o propósito está de pé. E o final dessa história será de vitória, no nome de Jesus. Vida vitoriosa para você. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2. Eu quero que você preste atenção, porque Deus vai falar com pessoas aqui hoje que estão vivendo o processo, que estão vivendo luta, mas que carregam algo de Deus dentro de si. Antes de Moisés ser levantado como o libertador, antes dos milagres acontecerem, antes do mar se abrir, Deus já estava movimentando pessoas para cumprir um propósito. E nesse cenário aparece uma menina. O nome dela era Miriam. E eu quero ler o texto com você. Êxodo capítulo 2, versículo 4 diz assim: E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Olha isso, ela se postou. Ela decidiu ficar, ela decidiu observar. Ela decidiu não sair daquele lugar. Enquanto muitos estavam com medo, enquanto muitos estavam paralisados, enquanto muitos estavam sem direção, Miriam estava atenta. E Deus manda dizer algo forte aqui. Você precisa aprender a permanecer, porque tem gente que começa, mas não continua. Tem gente que recebe de Deus, mas abandona. Tem gente que vê o começo, mas não chega até o final. Miriam permaneceu. E quem permanece vê o agir de Deus. Ela estava olhando para um cesto, mas Deus estava olhando para uma nação. Ela estava vendo uma criança, mas Deus estava vendo um libertador. E Deus manda dizer isso para você. O que você está segurando hoje não é pequeno, é propósito. Não é pequeno, é projeto de Deus. Não é pequeno. É algo que vai impactar mais pessoas do que você imagina. Mas precisa permanecer. Não abandona, não larga, não solta. Porque promessa não é para ser deixada. Promessa é para ser guardada. E quando chega o momento certo, Deus move tudo. A filha de Faraó desce ao rio e encontra o menino. E agora entra um ponto que muda tudo. Miriam fala. Ela se posiciona, ela não se cala,
e Deus manda dizer. Tem coisa que só vai acontecer quando você abrir a boca. Ela fala com autoridade. Ela surrere, ela arre, e o resultado é sobrenatural. A mãe volta a cuidar do filho. Aquilo que parecia perdido volta para o lugar e Deus manda dizer. Aquilo que você achou que perdeu, eu ainda posso trazer de volta. Aquilo que saiu do seu controle, ainda está no meu controle. Agora avance comigo. No livro de Êxodo, capítulo 15, o mar se abre. O impossível acontece. O povo atravessa e quem se levanta? Miriam. Agora não mais como menina, agora como profetisa, a Bíblia diz. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Agora ela lidera. Agora ela influencia. Agora ela conduz. Isso mostra que Deus muda fases. Tem fase de esperar, tem fase de agir, tem fase de se levantar. E quando chega o tempo de se levantar, ninguém impede, ela pega o tamborim e começa a louvar, e Deus manda dizer. Quem aprende a reconhecer o que Deus fez, recebe mais de Deus. Mas agora escuta isso. A mensagem entra em um nível mais profundo. Porque nem só de vitória vive uma história. Agora vá comigo no livro de Números, capítulo 12. A mesma Miriam agora começa a falar o que não devia. E falaram Miriam e Arão contra Moisés. Ela se levanta contra Moisés, junto com Arão, e Deus entra. Porque Deus não negocia honra. Ela é ferida. E aqui está o alerta: cuidado com a boca. Cuidado com o que você fala. Cuidado com quem você se levanta. Porque palavras erradas abrem portas erradas. Mas escuta isso. Deus não terminou com Miriam. Moisés clama e Deus cura. E Deus manda dizer hoje: eu ainda levanto, eu ainda uso. Você pode ter falhado, mas não foi descartado. O chamado continua. Agora eu quero que você faça isso pela fé. Coloque a mão sobre a sua cabeça e declare comigo: Senhor, eu recebo o teu chamado. Eu não vou abandonar o que o Senhor me confiou. Guarda minha boca, alinha meu coração. Cura minha vida. Se essa palavra tocou seu coração, deixe um amém. E envie este vídeo para alguém que precisa lembrar do propósito que Deus colocou dentro de si. Assim como na vida de Miriam, Deus acompanha cada etapa, sustenta no processo e manifesta no tempo certo. Receba essa promessa: o que Deus começou em você não será interrompido. Ele está cuidando de cada detalhe e vai fazer você viver o cumprimento completo daquilo que foi liberado sobre a sua vida. Continue firme, porque o propósito está de pé. E o final dessa história será de vitória, no nome de Jesus. Vida vitoriosa para você. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2. Eu quero que você preste atenção, porque Deus vai falar com pessoas aqui hoje que estão vivendo o processo, que estão vivendo luta, mas que carregam algo de Deus dentro de si. Antes de Moisés ser levantado como o libertador, antes dos milagres acontecerem, antes do mar se abrir, Deus já estava movimentando pessoas para cumprir um propósito. E nesse cenário aparece uma menina. O nome dela era Miriam. E eu quero ler o texto com você. Êxodo capítulo 2, versículo 4 diz assim: E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Olha isso, ela se postou. Ela decidiu ficar, ela decidiu observar. Ela decidiu não sair daquele lugar. Enquanto muitos estavam com medo, enquanto muitos estavam paralisados, enquanto muitos estavam sem direção, Miriam estava atenta. E Deus manda dizer algo forte aqui. Você precisa aprender a permanecer, porque tem gente que começa, mas não continua. Tem gente que recebe de Deus, mas abandona. Tem gente que vê o começo, mas não chega até o final. Miriam permaneceu. E quem permanece vê o agir de Deus. Ela estava olhando para um cesto.
Mas Deus estava olhando para uma nação. Ela estava vendo uma criança. Mas Deus estava vendo um libertador. E Deus manda dizer isso para você. O que você está segurando hoje não é pequeno, é propósito. Não é pequeno, é projeto de Deus. Não é pequeno. É algo que vai impactar mais pessoas do que você imagina. Mas precisa permanecer. Não abandona, não larga, não solta. Porque promessa não é para ser deixada. Promessa é para ser guardada. E quando chega o momento certo, Deus move tudo. A filha de Faraó desce ao rio e encontra o menino. E agora entra um ponto que muda tudo. Miriam fala. Ela se posiciona, ela não se cala, e Deus manda dizer. Tem coisa que só vai acontecer quando você abrir a boca. Ela fala com autoridade. Ela surrere, ela arre, e o resultado é sobrenatural. A mãe volta a cuidar do filho. Aquilo que parecia perdido volta para o lugar e Deus manda dizer. Aquilo que você achou que perdeu, eu ainda posso trazer de volta. Aquilo que saiu do seu controle, ainda está no meu controle. Agora avance comigo. No livro de Êxodo, capítulo 15, o mar se abre. O impossível acontece. O povo atravessa e quem se levanta? Miriam. Agora não mais como menina. Agora como profetisa, a Bíblia diz. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Agora ela lidera. Agora ela influencia. Agora ela conduz. Isso mostra que Deus muda fases. Tem fase de esperar, tem fase de agir, tem fase de se levantar. E quando chega o tempo de se levantar, ninguém impede, ela pega o tamborim e começa a louvar, e Deus manda dizer. Quem aprende a reconhecer o que Deus fez, recebe mais de Deus. Mas agora escuta isso. A mensagem entra em um nível mais profundo. Porque nem só de vitória vive uma história. Agora vá comigo no livro de Números, capítulo 12. A mesma Miriam agora começa a falar o que não devia. E falaram Miriam e Arão contra Moisés. Ela se levanta contra Moisés, junto com Arão, e Deus entra. Porque Deus não negocia honra. Ela é ferida. E aqui está o alerta: cuidado com a boca. Cuidado com o que você fala. Cuidado com quem você se levanta. Porque palavras erradas abrem portas erradas. Mas escuta isso. Deus não terminou com Miriam. Moisés clama e Deus cura. E Deus manda dizer hoje: eu ainda levanto, eu ainda uso. Você pode ter falhado, mas não foi descartado. O chamado continua. Agora eu quero que você faça isso pela fé. Coloque a mão sobre a sua cabeça e declare comigo: Senhor, eu recebo o teu chamado. Eu não vou abandonar o que o Senhor me confiou. Guarda minha boca, alinha meu coração. Cura minha vida. Se essa palavra tocou seu coração, deixe um amém. E envie este vídeo para alguém que precisa lembrar do propósito que Deus colocou dentro de si. Assim como na vida de Miriam, Deus acompanha cada etapa, sustenta no processo e manifesta no tempo certo. Receba essa promessa: o que Deus começou em você não será interrompido. Ele está cuidando de cada detalhe e vai fazer você viver o cumprimento completo daquilo que foi liberado sobre a sua vida. Continue firme, porque o propósito está de pé. E o final dessa história será de vitória, no nome de Jesus. Vida vitoriosa para você. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2. Eu quero que você preste atenção, porque Deus vai falar com pessoas aqui hoje que estão vivendo o processo, que estão vivendo luta, mas que carregam algo de Deus dentro de si. Antes de Moisés ser levantado como o libertador, antes dos milagres acontecerem, antes do mar se abrir, Deus já estava movimentando pessoas para cumprir um propósito. E nesse cenário aparece uma menina. O nome dela era Miriam. E eu quero ler o texto com você. Êxodo capítulo 2,
Versículo 4 diz assim: E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Olha isso, ela se postou. Ela decidiu ficar, ela decidiu observar. Ela decidiu não sair daquele lugar. Enquanto muitos estavam com medo, enquanto muitos estavam paralisados, enquanto muitos estavam sem direção, Miriam estava atenta. E Deus manda dizer algo forte aqui. Você precisa aprender a permanecer, porque tem gente que começa, mas não continua. Tem gente que recebe de Deus, mas abandona. Tem gente que vê o começo, mas não chega até o final. Miriam permaneceu. E quem permanece vê o agir de Deus. Ela estava olhando para um cesto, mas Deus estava olhando para uma nação. Ela estava vendo uma criança, mas Deus estava vendo um libertador. E Deus manda dizer isso para você. O que você está segurando hoje não é pequeno, é propósito. Não é pequeno, é projeto de Deus. Não é pequeno. É algo que vai impactar mais pessoas do que você imagina. Mas precisa permanecer. Não abandona, não larga, não solta. Porque promessa não é para ser deixada. Promessa é para ser guardada. E quando chega o momento certo, Deus move tudo. A filha de Faraó desce ao rio e encontra o menino. E agora entra um ponto que muda tudo. Miriam fala. Ela se posiciona, ela não se cala, e Deus manda dizer. Tem coisa que só vai acontecer quando você abrir a boca. Ela fala com autoridade. Ela surrere, ela arre, e o resultado é sobrenatural. A mãe volta a cuidar do filho. Aquilo que parecia perdido volta para o lugar e Deus manda dizer. Aquilo que você achou que perdeu, eu ainda posso trazer de volta. Aquilo que saiu do seu controle, ainda está no meu controle. Agora avance comigo. No livro de Êxodo, capítulo 15, o mar se abre. O impossível acontece. O povo atravessa e quem se levanta? Miriam. Agora não mais como menina, agora como profetisa, a Bíblia diz. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Agora ela lidera. Agora ela influencia. Agora ela conduz. Isso mostra que Deus muda fases. Tem fase de esperar, tem fase de agir, tem fase de se levantar. E quando chega o tempo de se levantar, ninguém impede, ela pega o tamborim e começa a louvar, e Deus manda dizer. Quem aprende a reconhecer o que Deus fez, recebe mais de Deus. Mas agora escuta isso. A mensagem entra em um nível mais profundo. Porque nem só de vitória vive uma história. Agora vá comigo no livro de Números, capítulo 12. A mesma Miriam agora começa a falar o que não devia. E falaram Miriam e Arão contra Moisés. Ela se levanta contra Moisés, junto com Arão, e Deus entra. Porque Deus não negocia honra. Ela é ferida. E aqui está o alerta: cuidado com a boca. Cuidado com o que você fala. Cuidado com quem você se levanta. Porque palavras erradas abrem portas erradas. Mas escuta isso. Deus não terminou com Miriam. Moisés clama e Deus cura. E Deus manda dizer hoje: eu ainda levanto, eu ainda uso. Você pode ter falhado, mas não foi descartado. O chamado continua. Agora eu quero que você faça isso pela fé. Coloque a mão sobre a sua cabeça e declare comigo: Senhor, eu recebo o teu chamado. Eu não vou abandonar o que o Senhor me confiou. Guarda minha boca, alinha meu coração. Cura minha vida. Se essa palavra tocou seu coração, deixe um amém. E envie este vídeo para alguém que precisa lembrar do propósito que Deus colocou dentro de si. Assim como na vida de Miriam, Deus acompanha cada etapa, sustenta no processo e manifesta no tempo certo. Receba essa promessa: o que Deus começou em você não será interrompido.
Ele está cuidando de cada detalhe e vai fazer você viver o cumprimento completo daquilo que foi liberado sobre a sua vida. Continue firme, porque o propósito está de pé. E o final dessa história será de vitória, no nome de Jesus. Vida vitoriosa para você. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2. Eu quero que você preste atenção, porque Deus vai falar com pessoas aqui hoje que estão vivendo o processo, que estão vivendo luta, mas que carregam algo de Deus dentro de si. Antes de Moisés ser levantado como o libertador, antes dos milagres acontecerem, antes do mar se abrir, Deus já estava movimentando pessoas para cumprir um propósito. E nesse cenário aparece uma menina. O nome dela era Miriam. E eu quero ler o texto com você. Êxodo capítulo 2, versículo 4 diz assim: E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Olha isso, ela se postou. Ela decidiu ficar, ela decidiu observar. Ela decidiu não sair daquele lugar. Enquanto muitos estavam com medo, enquanto muitos estavam paralisados, enquanto muitos estavam sem direção, Miriam estava atenta. E Deus manda dizer algo forte aqui. Você precisa aprender a permanecer, porque tem gente que começa, mas não continua. Tem gente que recebe de Deus, mas abandona. Tem gente que vê o começo, mas não chega até o final. Miriam permaneceu. E quem permanece vê o agir de Deus. Ela estava olhando para um cesto, mas Deus estava olhando para uma nação. Ela estava vendo uma criança, mas Deus estava vendo um libertador. E Deus manda dizer isso para você. O que você está segurando hoje não é pequeno, é propósito. Não é pequeno, é projeto de Deus. Não é pequeno. É algo que vai impactar mais pessoas do que você imagina. Mas precisa permanecer. Não abandona, não larga, não solta. Porque promessa não é para ser deixada. Promessa é para ser guardada. E quando chega o momento certo, Deus move tudo. A filha de Faraó desce ao rio e encontra o menino. E agora entra um ponto que muda tudo. Miriam fala. Ela se posiciona, ela não se cala, e Deus manda dizer. Tem coisa que só vai acontecer quando você abrir a boca. Ela fala com autoridade. Ela surrere, ela arre, e o resultado é sobrenatural. A mãe volta a cuidar do filho. Aquilo que parecia perdido volta para o lugar e Deus manda dizer. Aquilo que você achou que perdeu, eu ainda posso trazer de volta. Aquilo que saiu do seu controle ainda está no meu controle. Agora avance comigo. No livro de Êxodo, capítulo 15, o mar se abre. O impossível acontece. O povo atravessa e quem se levanta? Miriam. Agora não mais como menina. Agora como profetisa, a Bíblia diz. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Agora ela lidera. Agora ela influencia. Agora ela conduz. Isso mostra que Deus muda fases. Tem fase de esperar, tem fase de agir, tem fase de se levantar. E quando chega o tempo de se levantar, ninguém impede, ela pega o tamborim e começa a louvar, e Deus manda dizer. Quem aprende a reconhecer o que Deus fez, recebe mais de Deus. Mas agora escuta isso. A mensagem entra em um nível mais profundo. Porque nem só de vitória vive uma história. Agora vá comigo no livro de Números, capítulo 12. A mesma Miriam agora começa a falar o que não devia. E falaram Miriam e Arão contra Moisés. Ela se levanta contra Moisés, junto com Arão, e Deus entra. Porque Deus não negocia honra. Ela é ferida. E aqui está o alerta: cuidado com a boca. Cuidado com o que você fala. Cuidado com quem você se levanta. Porque palavras erradas abrem portas erradas. Mas escuta isso. Deus não terminou com Miriam. Moisés clama e Deus cura. E Deus manda dizer hoje.
Eu ainda levanto, eu ainda uso. Você pode ter falhado, mas não foi descartado. O chamado continua. Agora eu quero que você faça isso pela fé. Coloque a mão sobre a sua cabeça e declare comigo: Senhor, eu recebo o teu chamado. Eu não vou abandonar o que o Senhor me confiou. Guarda minha boca, alinha meu coração. Cura minha vida. Se essa palavra tocou seu coração, deixe um amém. E envie este vídeo para alguém que precisa lembrar do propósito que Deus colocou dentro de si. Assim como na vida de Miriam, Deus acompanha cada etapa, sustenta no processo e manifesta no tempo certo. Receba essa promessa: o que Deus começou em você não será interrompido. Ele está cuidando de cada detalhe e vai fazer você viver o cumprimento completo daquilo que foi liberado sobre a sua vida. Continue firme, porque o propósito está de pé. E o final dessa história será de vitória, no nome de Jesus. Vida vitoriosa para você. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2. Eu quero que você preste atenção, porque Deus vai falar com pessoas aqui hoje que estão vivendo o processo, que estão vivendo luta, mas que carregam algo de Deus dentro de si. Antes de Moisés ser levantado como o libertador, antes dos milagres acontecerem, antes do mar se abrir, Deus já estava movimentando pessoas para cumprir um propósito. E nesse cenário aparece uma menina. O nome dela era Miriam. E eu quero ler o texto com você. Êxodo capítulo 2, versículo 4 diz assim: E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Olha isso, ela se postou. Ela decidiu ficar, ela decidiu observar. Ela decidiu não sair daquele lugar. Enquanto muitos estavam com medo, enquanto muitos estavam paralisados, enquanto muitos estavam sem direção, Miriam estava atenta. E Deus manda dizer algo forte aqui. Você precisa aprender a permanecer, porque tem gente que começa, mas não continua. Tem gente que recebe de Deus, mas abandona. Tem gente que vê o começo, mas não chega até o final. Miriam permaneceu. E quem permanece vê o agir de Deus. Ela estava olhando para um cesto, mas Deus estava olhando para uma nação. Ela estava vendo uma criança, mas Deus estava vendo um libertador. E Deus manda dizer isso para você. O que você está segurando hoje não é pequeno, é propósito. Não é pequeno, é projeto de Deus. Não é pequeno. É algo que vai impactar mais pessoas do que você imagina. Mas precisa permanecer. Não abandona, não larga, não solta. Porque promessa não é para ser deixada. Promessa é para ser guardada. E quando chega o momento certo, Deus move tudo. A filha de Faraó desce ao rio e encontra o menino. E agora entra um ponto que muda tudo. Miriam fala. Ela se posiciona. Ela não se cala, e Deus manda dizer. Tem coisa que só vai acontecer quando você abrir a boca. Ela fala com autoridade. Ela surrere, ela arre, e o resultado é sobrenatural. A mãe volta a cuidar do filho. Aquilo que parecia perdido volta para o lugar, e Deus manda dizer. Aquilo que você achou que perdeu, eu ainda posso trazer de volta. Aquilo que saiu do seu controle ainda está no meu controle. Agora avance comigo. No livro de Êxodo, capítulo 15, o mar se abre. O impossível acontece. O povo atravessa e quem se levanta? Miriam. Agora não mais como menina. Agora como profetisa, a Bíblia diz. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Agora ela lidera. Agora ela influencia. Agora ela conduz. Isso mostra que Deus muda fases. Tem fase de esperar, tem fase de agir, tem fase de se levantar. E quando chega o tempo de se levantar, ninguém impede, ela pega o tamborim e começa a louvar, e Deus manda dizer. Quem aprende a reconhecer o que Deus fez, recebe mais de Deus.
Mas agora escuta isso. A mensagem entra em um nível mais profundo, porque nem só de vitória vive uma história. Agora vá comigo no livro de Números, capítulo 12. A mesma Miriam agora começa a falar o que não devia. E falaram Miriam e Arão contra Moisés. Ela se levanta contra Moisés, junto com Arão, e Deus entra. Porque Deus não negocia honra. Ela é ferida. E aqui está o alerta: cuidado com a boca. Cuidado com o que você fala. Cuidado com quem você se levanta. Porque palavras erradas abrem portas erradas. Mas escuta isso. Deus não terminou com Miriam. Moisés clama e Deus cura. E Deus manda dizer hoje: eu ainda levanto, eu ainda uso. Você pode ter falhado, mas não foi descartado. O chamado continua. Agora eu quero que você faça isso pela fé. Coloque a mão sobre a sua cabeça e declare comigo: Senhor, eu recebo o teu chamado. Eu não vou abandonar o que o Senhor me confiou. Guarda minha boca, alinha meu coração. Cura minha vida. Se essa palavra tocou seu coração, deixe um amém. E envie este vídeo para alguém que precisa lembrar do propósito que Deus colocou dentro de si. Assim como na vida de Miriam, Deus acompanha cada etapa, sustenta no processo e manifesta no tempo certo. Receba essa promessa: o que Deus começou em você não será interrompido. Ele está cuidando de cada detalhe e vai fazer você viver o cumprimento completo daquilo que foi liberado sobre a sua vida. Continue firme, porque o propósito está de pé. E o final dessa história será de vitória, no nome de Jesus. Vida vitoriosa para você,